Donald Trump diz ter travado uma ofensiva de Israel no Líbano e admite poder dialogar com o Irão. França e aliados apreenderam um petroleiro russo sujeito a sanções no Oceano Atlântico. Kremlin classificou a ação como ilegal. Ex-secretário-geral adjunto da NATO, Mircea Geoana, alerta que a aliança precisa de capacidades mais robustas a baixa altitude para abater drones. Espanha acolhe o exercício militar Milex 26 para melhorar a resposta do bloco europeu a situações de crise. Milhares de pessoas protestam contra o projeto imobiliário de luxo do genro de Donald Trump. A empresa de Jared Kushner quer construir hotéis em reservas naturais da Albânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá travado uma ofensiva de Israel no Líbano. Após falar com Benjamin Netanyahu, Trump indicou que as tropas israelitas que estavam a caminho de Beirute tinham recebido ordens para regressar. Numa publicação nas redes sociais, o líder norte-americano afirmou ter tido uma conversa muito positiva com o Hezbollah e revelou que ambos concordaram que todos os tiroteios cessariam para evitar novos ataques entre Israel e o Hezbollah. Trump disse ainda que as negociações com Teherão terão continuado a um ritmo acelerado. Estas declarações surgiram pouco depois da agência iraniana Tasnim noticiar que Teherão suspendeu os contactos com os Estados Unidos sobre um possível acordo de paz após a ofensiva militar de Tel Aviv no Líbano. De acordo com a agência iraniana, Teherão está determinado a bloquear totalmente o Estreito de Hormuz e a alargar as suas operações militares. No entanto, Trump desvalorizou a declaração do Irão, tendo afirmado que Teherão não informou Washington sobre a medida. O presidente norte-americano comentou ainda a subida repentina dos preços do petróleo e referiu que estes deverão cair significativamente em breve. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os Estados Unidos de não terem impedido a ofensiva israelita no Líbano e afirmou que o país está a agir no exercício do seu direito à autodefesa. Segundo um comunicado do presidente Emmanuel Macron, França e os seus aliados apreenderam um petroleiro da frota fantasma russa sujeito a sanções no Oceano Atlântico durante o fim de semana. A interseção em alto mar ocorreu após o capitão da embarcação russa se ter recusado a cumprir as ordens da Marinha, o que obrigou as forças francesas a assumir o controle do petroleiro. O Ministério Público de Brest abriu um inquérito criminal formal devido à incapacidade do navio de comprovar a sua nacionalidade, à ausência total da bandeira e ao incumprimento flagrante das normas. O presidente Macron condenou a ação, afirmando ser inaceitável que as embarcações contornem as sanções internacionais, violem o direito marítimo e financiem a guerra contra a Ucrânia, que dura há mais de 4 anos. O Kremlin já reagiu através do porta-voz Dmitry Peskov, que contestou a apreensão, classificando-a de ilegal e comparando-a à pirataria. Esta operação marca a 4ª vez desde setembro que as forças francesas abordaram navios suspeitos de pertencerem à frota fantasma russa. As autoridades marítimas alertam que cerca de 600 navios estão agora sujeitos a sanções da União Europeia por mudarem de bandeira para contornar as restrições energéticas. Na semana passada, a incursão de um drone alegadamente russo na cidade romena de Galați reacendeu as preocupações sobre a defesa aérea na Europa. Em entrevista à Euronews, o antigo secretário-geral adjunto da NATO, Mircea Geoana, aponta limitações à aliança para abater veículos não tripulados a baixa altitude. I think we have to do a much better effort to try to find the right kind of air and missile defense for NATO in general. So if for mid-altitude and high altitude, let's say there are some things in place, Patriot missiles, the F-16s, the F-35s, NATO operations, for these basically low altitude things, we are still lacking the kind of adequate means. They do exist on the market. You can acquire them. The only thing is that you have to put your right priorities in the right place. O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou qualquer responsabilidade pela incursão do drone. Mas o incidente veio sublinhar ainda mais a necessidade de a NATO se equipar melhor contra esta forma de guerra moderna. Geoana considera que a aliança deve acompanhar a evolução tecnológica
e entrar num ciclo mais rápido de aquisição e adaptação ao que chama Novo Plano Mundial. O primeiro-ministro da Hungria anunciou esta segunda-feira que pretende propor uma emenda à Constituição do país para permitir a destituição do presidente nomeado, abrindo assim caminho a eleições diretas. Um anúncio que aconteceu depois de Péter Major ter sido recebido no Palácio Sándor pelo atual chefe de Estado, Tamás Uliok. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélynek védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni és keretezni, hanem helyre fogjuk állítani a magyar emberek, sok millió magyar ember egyértelmű, erős felhatalmazás alapján a magyar jogállamot és a magyar demokráciát. Na noite das eleições, o novo primeiro-ministro apelou ao presidente Tamás Uliok, juntamente com outros funcionários públicos, para que se demitissem, argumentando que, como fantoches do regime anterior, não tinham cumprido os seus deveres constitucionais. O presidente húngaro anunciou num vídeo publicado nas redes sociais que não se demitiria. A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Tamás Uliok salientou que não iria impedir o atual governo de aprovar as leis necessárias para o financiamento da União Europeia. De acordo com as sondagens de opinião, 2/3 dos eleitores acreditam que o Presidente da República deve demitir-se do cargo. O Fórum de Negócios criado pelo presidente francês e que se realiza em Versalhes vai na 9ª edição. O objetivo é atrair investimento estrangeiro. Só em 2026 foram ultrapassados os 87 mil milhões de euros angariados nos últimos 8 anos. Grande parte da quantia é garantida pela gigante tecnológica japonesa SoftBank. Et cette édition de Choose France à elle seule va permettre de cristalliser un montant record de 93 milliards d'euros d'investissement confirmés pour plus de 15 000 emplois. C'est évidemment de très loin une édition record et c'est historique. Os 45 mil milhões de euros da SoftBank serão gastos até 2031 em centros de dados no norte de França. A multinacional indicou que a eletricidade de origem nuclear foi um fator-chave na escolha do país. Macron acrescentou que o total de 93 mil milhões será também investido na conquista de independência em semicondutores e minerais críticos, na eletrificação de tratores e caminhões, no aço e nos cuidados de saúde. Espanha está a acolher um dos principais exercícios militares organizados pela União Europeia. O Milex 26 reúne cerca de 2.500 militares de 13 países para testar a capacidade de mobilização rápida do bloco em caso de crise internacional. Mais de 1.600 participantes são militares espanhóis, enquanto os restantes provêm de outros Estados-membros. Os exercícios estão a ser conduzidos a vários níveis de comando, desde os centros de planeamento em Bruxelas até às unidades destacadas no terreno. Espanha lidera o grupo de batalha da União Europeia. Entre os recursos mobilizados encontram-se tanques Leopard, veículos blindados, drones, helicópteros e unidades especializadas em inteligência, guerra eletrónica e apoio médico. A mobilização termina a 18 de junho com uma demonstração tática com fogo real para avaliar a capacidade de resposta da nova Força de Mobilização Rápida Europeia. Milhares de pessoas saíram às ruas de Tirana na segunda-feira para protestar contra um projeto de construção de um resort de luxo ligado a Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O projeto prevê a construção de um complexo hoteleiro em vários hectares, paisagem costeira protegida em Zvernek e na ilha desabitada de Sazan, no Adriático. Os procuradores anticorrupção albaneses estão a investigar o projeto depois de ONGs ambientais terem levantado preocupações de que este pudesse ameaçar a biodiversidade da área e perturbar
travar as rotas de migração das aves. Edi Rama, que anteriormente confirmou conversações com Kushner sobre o negócio, negou perante os deputados albaneses na segunda-feira que o projeto esteja a invadir uma reserva natural protegida. O primeiro-ministro albanês indicou ainda que a proposta final não foi apresentada e que o estudo ambiental não está concluído. Apesar das promessas políticas, a preocupação da população aumentou no início de maio, quando as escavadoras começaram a desmatar florestas de pinheiros e dunas para abrir novas vias de acesso a locais de construção. A indignação pública intensificou-se ainda mais depois de um vídeo que alegadamente mostrava um ativista a ser retirado à força do local ter circulado nas redes sociais. Estão confirmados no total 291 casos de ébola na República Democrática do Congo e no Uganda. É o balanço mais recente divulgado pelos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças. Segundo a Agência de Saúde da União Africana, desde maio deste ano o vírus já causou a morte de 43 pessoas. O país mais afetado é a República Democrática do Congo, com 282 casos e 42 óbitos. A Coligação para Inovações em Preparação para Epidemias fez saber que vai acelerar o desenvolvimento de 3 vacinas experimentais contra a estirpe Bundibugyo, responsável pelo atual surto de ébola. A Organização Mundial da Saúde identificou estas 3 vacinas candidatas como as mais promissoras atualmente em desenvolvimento. Enquanto não há imunizantes, a OMS diz que a prioridade é travar a transmissão com ferramentas usadas há décadas na resposta ao ébola. Ou seja, vigilância da doença, testes e diagnóstico rápidos, rastreio de contactos, isolamento e cuidados aos doentes.